Irmãos, muito boa tarde, paz do Senhor. Amém. Irmãos, é um grande prazer estar convosco mais uma vez. É uma honra a poder, e dou muitas graças a Deus por ter podido fazer a viagem lá do norte, de Vila Nova de Gaia, para estar aqui com os irmãos neste fim de semana. E a minha oração é que Deus use tudo o que foi falado, tudo o que foi refletido, que Deus use tudo isso para a sua glória, não é? Não é para a glória de nenhum homem, mas é para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja, não é? Que a sua igreja seja edificada e possa estar mais preparada para cumprir o propósito de Deus neste mundo. Não é? Eu hoje não vou falar de género, mas gostava de deixar um desafio que tem a ver com aquilo que falámos ontem e que a Sara já mencionou também, de nós andarmos neste mundo, né? E uma passagem da Bíblia, um livro da Bíblia que nos dá que nos inspira muito para nós aprendermos a andar neste mundo de uma maneira agradável a Deus, é o livro de Daniel. Eu leio muito Daniel, vou muito a Daniel, andamos a fazer um estudo em Daniel lá na nossa igreja e aproveito para dizer que a nossa igreja em Gaia, o Centro de Renovação Cristã de Gaia, envia saudações também para os irmãos aqui. E temos andado à volta de Daniel para percebermos como, acima de tudo, como é que Daniel nos revela Cristo, não é? Esse é o propósito principal. E também para perceber como Daniel, que era um homem, um ser humano como nós, como é que ele andou na Babilónia, que era onde ele estava. Era um contexto muito difícil. O reino de Judá, o reino do sul, o reino de Israel já estava dividido há muitos anos mesmo. E o reino de Israel no norte já tinha sido conquistado pelo Império Assírio há muitos anos. E só o reino de Judá, um reino mais pequenino no sul, com a capital em Jerusalém, é que ainda restava. Mas por causa da desobediência deles a Deus permitiu que um exército inimigo viesse e destruísse a cidade, destruíram o templo de Deus, levaram a arca, nunca mais se soube da arca da aliança a partir dessa altura, destruíram a cidade, destruíram os muros, levaram muita gente cativa, muitos israelitas cativos para a Babilónia, porque era uma das formas que esse império babilónico tinha de espalhar a cultura, a sua cultura, de inculcar a sua cultura na mente dos povos que eram conquistados. Levavam-nos para a Babilónia e ensinavam-lhes a cultura da Babilónia. E Daniel foi uma dessas pessoas. Daniel e muitas mais pessoas, mas nós aqui no livro de Daniel lemos sobre Daniel e os seus amigos, jovens, de famílias importantes, que também eram alvos do Império Babilónico. Eles queriam pessoas influentes, importantes, para poderem ensinar e então inculcar a cultura da Babilónia na mente dessas pessoas. E Daniel e os seus amigos lá foram para uma terra estranha, foram para uma cultura completamente pagã, uma cultura que adorava vários deuses, uma cultura que não tinha nada a ver com o Deus das Escrituras, o Deus em quem eles criam. E eles tiveram que ir e tiveram que estar naquela terra. O povo de Deus esteve exilado na Babilónia durante 70 anos, porque esse foi o tempo que Deus destinou para que eles pudessem refletir sobre a sua desobediência e mudar o seu coração, mudar os seus caminhos para deixarem de adorar falsos deuses e passarem a adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. E então Daniel, ele teve que andar nessa cultura. E nós também temos que andar numa cultura que não é a nossa, não é a cultura do reino. Não é? Já reparamos nisso. Nós também estamos numa Babilónia. Não é? Deus também nos chamou para viver numa Babilónia. Nós queremos em coisas muito diferentes do mundo em que nós vivemos. Não é? Nós acreditamos num Deus em quem, estávamos a falar disso ontem e hoje de manhã também, em quem já ninguém acredita, ou cada vez menos pessoas acreditam. E nós estamos num contexto assim muito parecido com a Babilónia, em que se adoram outros deuses, há outros objetos de adoração, e nós temos de viver
segundo a palavra de Deus, numa cultura que não é a nossa, num mundo onde nós não pertencemos, não é? Porque Jesus disse que nós não éramos deste mundo, mas éramos para estar neste mundo. Vamos ler Daniel 1, vamos ler assim o capítulo 1, para percebermos, para sermos inspirados, irmãos, para podermos andar neste mundo, andar na nossa Babilónia, como exilados que somos, temos que estar aqui segundo o propósito e a vontade de Deus. Daniel, capítulo 1. Eu vou ler da tradução da Bíblia para Todos, da Sociedade Bíblica de Portugal. Então pode haver algumas expressões diferentes, mas é o mesmo conteúdo. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilónia, foi cercar Jerusalém. O Senhor permitiu que ele se apoderasse de Joaquim, rei de Judá, e de uma parte dos objetos sagrados do templo. Regressando à Babilónia, Nabucodonosor depositou esses objetos na sala dos tesouros do templo dos seus deuses. O rei deu ordem a Aspenaz, chefe do pessoal da sua casa, para que escolhesse dentre os israelitas exilados alguns jovens da família real e da nobreza. Esses jovens destinavam-se a servir na corte e por isso deviam ser de bom aspecto e sem defeito físico, inteligentes, bem educados e instruídos. Aspenaz devia ensinar-lhes a ciência e a língua dos babilónios. O rei deu também ordens para que a comida e o vinho que lhes eram servidos diariamente fossem os mesmos da casa real. E durante 3 anos deviam prepará-los para entrarem ao serviço de sua majestade. Entre os jovens escolhidos encontravam-se Daniel, Ananias, Michael e Azarias, todos da tribo de Judá. Porém, Aspenaz, chefe do pessoal da casa